Sim, eu liguei até ele estava lá descansando lá em casa, assim. Mas não cheguei a conversar não, O link tá na página, né, Té? Tá. Checar aí se você tá fazendo direitinho aqui. Tá no ar já, tá no O ar. bom é o delay, né? Que dá pro cara corrigir qualquer besteira, né? Pouco gradiente. E aí, Fernando? Tranquilo, deixa eu anunciar o anunciante aí do. Boa tarde a todos. Tem início aí mais um colóquio do Departamento de Física, né? Já anunciando aí que a programação está completa até o final do ano. Eu agradeço aí colegas que contribuíram. E hoje o palestrante fundador do Departamento de Física da pós-graduação e o professor Mauro, né, a gente vai fazer a nossa apresentação do palestrante. Posso começar? Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer apresentar o professor Adriano Totti. Eu conheci há poucos anos, uma grata surpresa. Eu estava conversando com o Adriano para lembrar a trajetória dele, porque é uma trajetória, eu diria, não canônica, e difícil de lembrar assim de cabeça, estava conferindo os dados com ele. O Adriano é um carioca que se considera gaúcho, quando se conversa, né? Coisa raríssima, né? E ele, enfim, cresceu aí em Porto Alegre, e ele começou fazendo medicina na URGS. Durante o curso de medicina, ele foi se interessando por outras coisas, começou a se interessar muito por física. Então, enquanto ele cursava medicina, ele começou a cursar física também. Ele se formou, no final das contas. E aí, quando ele começou a estudar física, ele começou a se apaixonar por matemática também. Então, começou a estudar matemática ao mesmo tempo. Em que fazia iniciação científica em neurociência. E essas coisas foram em paralelas, ele conseguiu fazer tudo isso, não sei bem como, mas o fato é que ele se formou em medicina então em 2002, se formou bacharel em física em 2005, no mesmo ano que ele defendeu o mestrado em matemática e o doutorado em neurociência, todos na URGS, tá certo? Nessa época, então, ele começou a frequentar e já frequentava as escolas de verão do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, e a Escola Latino-Americana de Neurociência Computacional em Ribeirão Preto, que ocorre a cada 2 anos. O próximo será em Natal, ano que vem, em 2006. E aí, a partir daí, ele foi para um pós-doc em Boston, na Boston University, trabalhar com a Nancy Coppel. Ficou 3 anos lá como pós-doc, trabalhando em neurociência. Aplicações de matemática e neurociência. A Nancy é matemática, não é isso? É matemática. E depois desse pós-doc em 2009, então ele voltou para o Brasil e é hoje, desde 2009, professor no Instituto do Cérebro da UFRN em Natal. Então o Adriano tem essa mistura muito interessante de matemática, física, a formação em medicina e a neurociência. Ele consegue transitar muito bem, tanto para falar de modelos matemáticos, como para analisar os dados. E, ao contrário de mim, não fala besteira em fisiologia, né? Ele pode se garantir na biologia também. Então, Adriano, é um prazer tê-lo aqui, por favor. Bom, obrigado. Alô? Tá ligado? Esse tá ligado, eu posso ver. Não dá pra ouvir, não? Então, eu vou começar. Então, obrigado, Mauro, pelo convite. É uma honra estar aqui também, pelo Pedro e a Fernanda pela acolhida. E devo dizer que o departamento de vocês tem bastante renome, né? Bem famoso. Então, para mim, também é uma honra ver vocês aí no habitat natural de vocês e conhecer onde os trabalhos são feitos. A palestra hoje é sobre neurociência, né? Não estou aqui para fingir que eu sou físico nem matemático, né? Então eu não vou numa tarde virar físico, né? Assim, eu tenho só um bacharelado em física, né? Mas só que ao mesmo tempo eu sei que vocês também, muitos de vocês, ou talvez a grande maioria, não trabalha com neurociência, então eu vou tentar mastigar para dar uma ideia do que a gente faz.
A linha de pesquisa aqui chama eletrofisiologia e primeiro eu vou dar, então aqui é o seguinte, eu vou falar sobre acoplamentos entre ondas cerebrais de diferentes frequências. Eu já vou definir para vocês o que eu quero dizer com onda cerebral e já vou definir para vocês o que eu quero dizer sobre acoplamento. Então aqui é mais para dar, não está desligado, né? Eu está com algum problema, mas eu... Então aqui é mais para dar um overview do que eu vou estar falando, então basicamente fazer uma introdução bem geral para ver se a gente consegue estar no mesmo barco. Depois eu vou contar um pouco da minha história quando eu comecei nessa linha de pesquisa lá na Boston University, né? Então basicamente 2 trabalhos que eu desenvolvi lá. E essa linha de pesquisa sobre acoplamentos entre ondas cerebrais eu sigo fazendo desde Natal. Então aí a terceira parte é para eu contar para vocês o que eu tenho, que eu e meu grupo a gente tem descoberto por lá. Então basicamente, eu tenho esse treinamento em matemática, normalmente não estou aqui para me fingir de matemática difícil, né? Mas mesmo sabendo um pouquinho de matemática, por matemática eu quero dizer, assim, antigamente tinha os teóricos experimentais, hoje em dia a gente está com a terceira leva, que é os empíricos, né? Então os teóricos experimentais, assim, porque na verdade o meu próprio mestrado em matemática foi em pura, né? Foi em lápis e papel, mas hoje em dia o trabalho é computador e tem alguns softwares que a gente usa, mas eu, por exemplo, programo muito em MATLAB, né? Então a maneira como, assim, o conhecimento que eu tenho de matemática, estou dando um overview do que eu faço, né? A maneira como eu uso matemática no meu trabalho é basicamente, eu uso em 2 grandes vertentes. Tanto a vertente experimental quanto a vertente de modelagem, né? Então, por exemplo, assim, o que eu faço eu vou mostrar para vocês, a gente põe eletrodos dentro da cabeça de uma cobaia, de um rato. E esse rato ele faz alguma tarefa que precisa pensar. Quando ele está pensando, a gente está lá registrando essa atividade elétrica no cérebro. Aí você aplica aqui, então, o ramo da matemática que se usa é ferramentas de análise sinal, né? E basicamente você descobre que, isso é um resultado experimental, que existe um padrão organizado de atividade elétrica que basicamente, se você usar umas ferramentas de Fourier, você vai ver que tem certos picos, tem algumas oscilações, né, que ocorrem mais frequentemente nesse que a gente chama o EEG, por exemplo, o eletroencefalograma. Alô? Deu, né? A questão é, enfim, então aqui entra uma série de ferramentas, normalmente computacionais, para você chegar nos seus resultados, só que aí você quer descobrir, então descobrir que quando o ratinho está pensando lá, tal região cerebral faz uma onda numa 8 Hz, 8 vezes por segundo. Só que ao mesmo tempo, isso aqui é uma escala mais endoscópica, você botou o seu eletrodo lá no meio de um bando de neurônios, só que você não tem essa resolução fina de que o que cada neurônio está fazendo, né? Então muito da parte computacional é você montar, a gente tem equações para descrever esse neurônio, você monta em si, você faz programas. No meu caso, aqui então seria uma espécie de engenharia reversa, né? Alguma coisa aconteceu no cérebro que gerou uma onda cerebral. Eu estou focando em ondas cerebrais porque é a parte do trabalho, mas pode ser alguma coisa mais geral. E você monta uma rede neural, ou as redes neuronais que eu trabalho aqui, elas não são aquelas de inteligência artificial, de robótica, são redes neuronais que a gente faz para tentar entender biologia, para tentar entender o que aconteceu no cérebro que gerou essas ondas. E, na verdade, eu devo dizer que não é difícil fazer bater os dados, né? Porque tem muitos parâmetros livres, tem muita coisa que a gente não sabe em neurociências. Mas claro que todo modelo é bom quando você não só bate os dados. Eu já estava indo lá trocar, mas mas assim, você gera a previsão, né? Você volta para a bancada, e tipo, então eu acho que tal rede neural pode explicar esses achados aqui, então, mas se isso for verdade era tal previsão. Aí você fica nesse ciclo aqui que a gente sabe que funciona muito bem para a física, né, no século passado. Para a biologia a coisa está ainda engatinhando, mas esse tipo de framework de teoria, na verdade de computação, né, experimentação, está começando a surgir mais na parte da biologia, né? Então isso aqui é como, digamos, então a matemática entra tanto na modelagem quanto na análise de dados, digamos assim. E ela entra também, é muito comum você ficar de olho, ficar lendo essa literatura mais, né, de matemática e física, que vira e mexe alguém pega uma ferramenta nova, na verdade nova para aplicação de neurociência. Muitas vezes tem uns papers escrevendo novos achados, o que o cara fez foi simplesmente pegar alguma coisa, algum teorema que o cara já tinha feito, sei lá, 50 anos atrás e aplicar para esses dados da neuro, né? Mas então, isso aqui é algo que eu fico sempre de olho, né? Você fica sempre procurando novas ferramentas para implementar. E é muito comum você colhe os seus dados, isso aqui dá trabalho, custa dinheiro, você demora, sei lá, 2 anos colhendo um dataset de córtex visual de macaco, porque ele está fazendo alguma tarefa visual lá. Mas o bottom line que eu quero chegar é que muitas vezes você aplica umas ferramentas que você tem, você publica o seu paper, na verdade é bem comum publicar mais de um paper por mês dataset,
mas a tendência é manter esse dataset, que você nunca sabe quando alguém descobre uma ferramenta nova, uma nova maneira de olhar para o seu dado, você pode voltar lá e descobrir coisas novas. A bem dizer, esses 2 papers que eu comentei, que eu vou falar aqui, que foram feitos no meu pós-doc, eles são, digamos, reciclados, né? São papers, um já tinha dado 2 papers, um outro já tinha dado 1 paper, mas eu fui lá e, enfim, eu vou falar de uma ferramenta relativamente simples que eu desenvolvi e apliquei nesse pessoal aqui. O que a gente espera com tudo isso, eu estou do lado romântico, né? Eu tenho a questão, o meu objetivo principal é tentar entender como o cérebro funciona, né? Mas claro que para escrever grande e tudo mais, tem que botar um pezinho na doença sempre, mas eu sempre vendo o peixe que, assim, para a gente conseguir curar as doenças do cérebro, primeiro tem que saber o que está errado, né? Se saber o que está errado, tem que saber como é que é o certo, né? Então, por aí vai. Mas eu tô mais preocupado em tentar ganhar insights de como é que o cérebro funciona. E isso aqui é um símbolozinho de místico, né? A neurociência está excelente de trabalhar hoje em dia, justamente porque não sabe nada. Você sabe muito, muito pouco, e a gente tem um monte de teoria, tá todo mundo... Mas na minha concepção, a grande maioria está errada, é tudo o que eu chamo de fairy tales, né? Tem pessoas criando teorias, 1000 coisas mágicas aí, mas a grande realidade é que está faltando alguém chutar e vir com uma... A biologia em si não tem muitas teorias, né? A gente tem o Darwin e não tem muito mais coisa. Mas acho que justamente por isso está bom, porque a gente não tem ninguém ainda que fez um golaço. Tá bom de trabalhar justamente porque a gente não está estagnado e o que você faz enfim, em geral, dá para chegar na ponta do conhecimento com 1, 2 anos de treinamento, fácil. Então a palestra de hoje, eu faço isso aqui também, eu simulo neurônios, mas a palestra de hoje é sobre resultados de análise de dados. E também eu vou contar então dessa ferramenta aqui que se chama Comodulograma, já vou introduzir para vocês que eu desenvolvi. Né? Então aqui que a gente está em termos desse framework, de como é que a gente pode usar a parte mais exatas para ajudar na neuro. Né? E aqui é mais para lembrar, assim, né, os neurônios eles produzem atividade elétrica, a gente tem as sinapses, é que aqui também não dá para fazer um curso básico de biologia de novo, né, mas o fato é que se você espetar se você botar um eletrodo dentro do neurônio e comparar com o meio extracelular, você vê que esse neurônio ele é eletronegativo, né, e só que ele vai sofrer flutuações. As sinapses seriam mudanças desse potencial de membrana que a gente chama, tem os potenciais de ação também, que são os impulsos nervosos, como aparece na literatura leiga, e o negócio, enfim, eles produzem atividade elétrica, a gente consegue capturar essa atividade elétrica botando eletrodos dentro do cérebro dos animais. Esse aqui é mais para ilustrar os resultados que eu vou mostrar para vocês, vêm de registros de roedores, de ratos no caso. Então, a gente está começando a trabalhar com tecnologia wireless, mas não é o caso desses datasets. Mas basicamente tem um eletrodo lá dentro do cérebro do animal, na região que por N motivos nos interessa, e o animal está acordado e está se movimentando livremente enquanto esses registros estão sendo feitos. Então aqui para ilustrar como é a coisa, né, fazer esse chapeuzinho de Carmen Miranda com os diferentes canais, são mais de um eletrodo, né, saindo do animal. E novamente aqui para vender o peixe, que a gente está dentro do tecido cerebral. Né? Então esse aqui é um eletrodo diferente, que se chama tetrodo, então são 4 fios juntos. Tem motivos que fazem esse eletrodo ser especialmente bom para você conseguir pegar os impulsos nervosos do neurônio. Né? Então basicamente, você pode brincar de triangulação, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Você pode brincar de triangulação e tentar localizar qual foi o neurônio que disparou, né? Mas, normalmente, o bottom line aqui é só para dizer, os eletrodos estão lá dentro, esses caras estão gerando atividade elétrica, eu estou capturando uma atividade média aqui, esses caras. Então, isso se chama eletrofisiologia, in vivo, porque o animal está vivo se comportando. E também tem mais tipo de eletrofisiologia que se chama in vitro, em qual você trabalha com slices, né? Com o animal pós-mortem, você pega a fatia do cérebro, joga num prato, e aí você pode botar os eletrodos e manter essa fatia viva por um tempo. Mas aqui eles estão mais vivos se comportando. Inclusive, isso é para vender o peixe, né? Por que eu gosto de eletrofisiologia? Porque basicamente, normalmente eu tenho esse lado mais romântico, eu gostaria de saber quem eu sou, para onde a gente vai, essa coisa toda. Então basicamente eu quero saber como é que a gente funciona, né? Como é que o cérebro funciona. E eu acredito que uma das melhores maneiras de você tentar descobrir como o cérebro funciona é justamente analisando o cérebro enquanto ele está fazendo coisas que o cérebro faz, fazendo suas computações. Né? Estou dizendo isso porque quanto mais ferramentas você puder atacar o seu problema, em biologia melhor. Muitas ferramentas em neurociências consistem em você ver expressões de genes, né? Você vê expressões proteicas, você medir níveis de certas coisas, mas isso tudo você faz numa escala temporal diferente. Né? Se você quer... A eletrofisiologia é boa porque você captura, você tem um registro enquanto o cérebro está fazendo alguma coisa. Né? Então você compara depois com o comportamento. E aqui boa sorte para nós, né? O cérebro trabalhou, gerou isso aqui, e agora descobre o que isso aqui quer dizer, né? Como é que o cérebro está agindo.
Uma analogia que eu faço, eu não sou geólogo, né, mas eu lembro de ver um cartoon assim, né, a maneira como se trabalha com petróleo, né. A questão é que você vai colher o seu sinal, e essa aqui é só para fazer uma analogia que não tem um único caminho que se segue, né. Então, basicamente, uma vez que você colhe o seu sinal, essa atividade elétrica do cérebro, tem mil diferentes caminhos que você pode seguir. Esses diferentes caminhos vão gerar diferentes produtos, e aqui você vai brincar de fazer, de olhar. Bom, a matemática também entra sempre em biologia quando se faz estatística, né? Porque a gente colhe, a gente não tem condições de pegar todos os cérebros que estão por aí, né? A gente faz uma amostragem do que a gente quer analisar, e enfim, o fato é que você vai seguir diferentes caminhos, vai gerar algum resultado aqui, e depois você ainda se entra um pouco mais de matemática para você ver se as coisas são estatisticamente significantes ou se pode ter vindo só por randômico, né, por chance. Mas a analogia é essa, e na realidade, eu acho que eu acabei de mentir um pouquinho, porque é o seguinte, o raw signal é o jargão da área, né? Então aqui eu colhi meu sinal, se chama de sinal cru. A bem dizer, tem dois caminhos principais que se seguem uma vez que você colhe esse sinal. Okay? Aí depois que você segue, você abre esses dois branches, aí sim a coisa ela é livre para você fazer o que você quiser, o céu é o limite, você pode criar ferramentas novas, né? Mas os dois caminhos principais seriam: primeiro, você pode pegar esse seu sinal e deixar passar só frequências mais altas, né? O que para a neurociência nesse universo é deixar passar algo que oscilações maiores que 500 Hz, por exemplo. Quando você fizer isso, então basicamente você pega um sinal assim, ó. Então você tem um background de ruído e de vez em quando vai ter esses spikes aqui. Isso aqui nada mais é do que o potencial de ação visto pelo eletrodo, né? Então normalmente o potencial de ação, o impulso nervoso, é uma mudança abrupta dessa diferença de potencial que a célula tem. Realmente o neurônio ele é negativo, só que eventualmente ele vira até positivo em relação ao meio de fora e volta, gerando esse impulso nervoso, e a gente consegue capturar esse impulso nervoso aqui, em se botando no eletrodo do lado de fora e deixando passar as frequências altas, né? Aqui tem vários algoritmos que se faz de template match, aqui não dá pra ver, né? São todos spikes mais ou menos iguais, mas se você der um zoom, o formato da onda pode ser diferente. Dentro do neurônio, o impulso nervoso é sempre igual, mas dependendo de onde está o seu eletrodo, onde está o seu neurônio, a maneira como esse eletrodo vai capturar esse impulso nervoso vai ter um wave shape, que a gente fala diferente. Então você vai declassificar essas células, e o jargão da área é que então você pega os tempos de disparos. A neuro tem duas séries temporais principais, né? Uma a gente diz que é discreta e a outra é contínua. Na prática tudo é discreto que você está mostrando, né? Mas enfim. Em termos discretos, então a gente tem os chamados tempos de disparos. Quando os meus neurônios geraram o potencial de ação, né? O jargão da área é chamar de unidades, neuronal units, é só um nome. E basicamente seria uma série de zeros e 1, né? 0 quando não dispara e 1 quando dispara. Então esse é um dos meus sinais, eu posso ficar aqui, digamos, o resto da vida, né? Eu posso fazer fama, fortuna, aparecendo fantástico, sei lá, estudando os neurônios do córtex pré-frontal durante uma hora de trabalho, ou enfim, os neurônios queimados, neurônios espelhos, neurônios do autismo, por aí vai. Então eu posso desprezar toda uma outra parte do sinal, só trabalhar com quando as minhas células estão disparando, né? Mas o que se faz também, então o outro branch é deixar passar frequências mais baixas. E se você fizer isso, dentro do cérebro, a gente ganha esse sinal que é o contínuo, né? Normalmente não é contínuo porque é amostrado, mas a gente trata como, enfim, é o sinal contínuo, time series contínuo da neurociências, e a gente chama de LFP, então é só um jargão, né? É potencial de campo local, local field potential. Esse é o nome que se usa, né? Seria uma espécie de EEG, eletroencefalograma, só se chama de, é um outro nome porque está dentro do cérebro a gente chama de LFP. E aí o que se faz muito também, que é o que eu faço, é você pegar esse sinal aqui, esse LFP, né, meu EEG intracerebral, e você filtra ele em várias bandas de frequências. Então, você fazendo isso, então agora eu pego esse cara e filtro paralelamente em diferentes bandas de frequências, e aqui aparece o que a gente chama das ondas cerebrais, né? Então, as ondas cerebrais nada mais são do que filtrados entre bandas do LFP. Elas têm esses nomes aqui, que são as letras gregas. Cada letra grega simplesmente significa uma frequência. Então, sei lá, delta de 0 a 4, teta de 4 a 8 e por aí vai. E aqui, normalmente, você pode, por exemplo, eu posso passar minha vida inteira estudando as ondas alfa no lobo occipital de monges do Tibete e assim por diante. Então, você pode brincar bastante com as ondas cerebrais. Elas existem, né? Eu vou mostrar para vocês, espero que converse. A gente não fala para... Deixa eu fazer uma pergunta. Você digitaliza o sinal e depois você faz todo o processamento digital. Processamento digital de sinais. Na realidade é o seguinte, tem maneiras e maneiras de fazer. O que o pessoal faz é online, ele filtra esse cara alto aqui e ele põe um threshold aqui, um linear. Porque para fazer essa classificação, normalmente aqui não dá para ver, né? Mas se você der um zoom ali, pode ser que um disparo tenha essa carinha aqui, pode ser que uma outra célula dispare assim, por exemplo, sei lá. Dentro da célula, se botar aqui, tá aqui 0, a célula está em menos 70, o potencial de ação é estereotipado, ele é sempre assim, digamos.
Mas fora, se você tem essas células aqui e põe um eletrodo aqui, esse eletrodo pode capturar um wave shape diferente desse aqui. Esse cara aqui demora muito pouco. Digamos que um potencial de ação vai, sei lá, 2 milissegundos, por exemplo, talvez menos até. Mas o fato é que se você quer depois dizer que isso aqui, esse potencial de ação pertence ao neurônio A e esse potencial de ação pertence ao neurônio B, você precisa mostrar muito rápido aqui, né? Então, para os potenciais de ação, em geral, a gente amostra 40 kHz, algo assim. Mas depois, para trabalhar com as ondas cerebrais, a gente amostra... Aquele sim vai ser amostrado contínuo, 1000 Hz, 1000 ou 2000. Mas os potenciais de ação, em geral, quando passou do threshold, a gente pega uma janelinha ali e a 40 kHz a gente tira. Dependendo do computador, você pode pegar tudo a 40 kHz, mas aí a coisa fica pesada. Né? Mas difícil não. Em geral, o pessoal usa 2 amostragens diferentes. Né? Para não ficar muito pesado. Depois, essa parte de filtragem é toda digital. Sim. Digital. Você vai conectar comentando sobre o procedimento de cima e de baixo, eles são integrados. Pois é, agora na verdade, eu vou mencionar. Aqui, então, basicamente, o que você tem é, aqui você vai ter, digamos, você vai fazer esse algoritmo de classificação, digamos, para cada, aí vai depender do eletrodo que você está usando. Mas, digamos, eu botei 5 eletrodos lá, de cada eletrodo eu consegui 3 wave shapes, então eu vou trabalhar com 15 neurônios, disparou, não disparou. E ao mesmo tempo eu tenho esses sinais contínuos, né, que eu posso filtrar eles em ondas cerebrais. Então, o pessoal trabalha também tentando relacionar a unidade, o disparo dos neurônios para o campo, né. Então isso é algo que se faz também, se diz spike field coupling, né, você brinca de tentar descobrir se tem alguma informação, porque o cérebro em si não tem relógio, tem várias teorias, né. Mas uma delas é que as ondas cerebrais serviriam com uma espécie de timing para a informação dos neurônios ser transferida. Aqui tem muita teoria, mas em geral tem gente que faz os dois, sim, né? Eu acho bem bacana quando você começa a misturar. É o que eu ia dizer aqui, né? Então tem gente que, na verdade, dá para misturar análise de contínuo com discreto. Né? Normalmente, eu enquanto analista de dados, eu ganho um dataset, então eu ganho esses tempos de disparos, eu ganho esse potencial aqui, e eu ganho timestamps de behavior. Às vezes eu ganho um videozinho, né? E aí tá aqui. Isso aqui basicamente é um código de barras, né? Porque a maneira como ele vem, como você pode plotar, se chama gráfico de rastreio, né? Em inglês é rastergram. Normalmente vem algo assim, aqui eu tenho meu neurônio, eu consegui achar 15 neurônio. Aí você põe neurônio 1, aqui é a identidade do neurônio. Neurônio 1, 2, 3, aí vai. Até o... E que o pessoal vai aqui está o tempo. Aí mostra, esse cara disparou aqui, esse outro aqui, e por aí vai. Na prática, quando você plota, você vê assim, enfim, cada linha é um neurônio e cada marca é onde ele disparou, né? Aí você ganha esse código de barra e pensa rápido, né? Se ele funciona, vai ter o código de barra. Mas na realidade, a palestra de hoje é de ondas, né? Mas isso é uma coisa que se faz. Você ganha essa atividade aí, você ganha o comportamento e aí me acha alguma teoria. Normalmente, eu devo dizer que a gente está... muita coisa mística aqui, né? Mas é algo que se faz bastante. A palestra de hoje é sobre isso aqui, na verdade. É sobre como é que sobre ondas cerebrais de diferentes frequências, normalmente cada letrinha é uma frequência diferente, como é que elas podem interagir entre si, e eu já vou definir bem assim, o que eu quero dizer por essa interação. Na verdade, tem várias formas que ondas cerebrais de diferentes frequências podem interagir entre si. Eu vou focar numa que é essa de fase e amplitude. Sei que eu já falei, está meio repetitivo, mas então só para dizer que não estou inventando nada, tem revisões, são as diferentes frequências, tem as letras gregas, e por aí vai. Deve dizer, isso não é fixo, depende do animal que você está trabalhando, depende do autor, depende... o ideal é você fazer que apareça um pico no seu power stack, né? Aí você vê bem definido onde é que está a coisa, né? Mas você vai para a literatura do EEG de humano, às vezes você não tem atividades muito claras nessas análises de Fourier, e ainda assim o pessoal trabalha com a área debaixo da curva em certas bandas. Mas enfim, estão aí as ondas cerebrais e... É mais introdução. Aqui a gente vai falar então de acoplamento e eu já vou definir o que quer dizer esse acoplamento dessas ondas. Aqui. Então aqui é para ilustrar para vocês, por exemplo, aqui eu tenho duas ondas, ok? Aqui eu tenho uma onda lenta, esqueça esse envelope de amplitude aqui. Então aqui eu tenho uma onda lenta e aqui eu tenho uma onda mais rápida, assim, vários exemplos dessa onda mais rápida. Eu vou dar nome porque em neurociência essa onda lenta aqui vai ser só um nome, tá? É teta. Então isso aqui é minha onda teta e essas aqui são vários exemplos da minha onda gama. Okay? Isso aqui é só como é que está a amplitude do teta. Então tem várias maneiras que essas ondas podem se acoplar, né? Então aqui tem um exemplo em que, se eu ligar os picos aqui, né? A amplitude da minha onda gama é relacionada com a amplitude da onda teta. Aqui a gente tem um exemplo que o teta diminui, a amplitude aumenta e a gama segue. Aí pode ter
Na verdade, assim, eu vou focar nesse aqui. Esse aqui que foram as descobertas que eu fiz foi usando esse tipo de acoplamento aqui, né? Esse aqui se chama acoplamento de fase para amplitude, ou phase to power, phase to energy. Na prática, para mim, não faço como é que você chama. Mas quer dizer, assim, dependendo da fase da onda, né? Qualquer onda é física, mas se a onda está no pico, está na descendente, está no trough, né? Está no fundo, na descendente. Dependendo de onde está a fase, então no caso aqui a amplitude dessa minha onda mais rápida, ela vai ser maior sempre que a minha onda lenta, nesse exemplo, né, estiver no pico. E vice-versa, né? Quando essa minha onda mais lenta estiver no fundo, eu vou ter uma amplitude menor dessa aqui. Né? Então eu vou focar nesse aqui, foi aqui que... Mas tem, enfim, vocês podem imaginar que tem diversas formas em que uma onda, normalmente entre frequências diferentes, uma lenta e uma rápida, pode se acoplar. Né? Então eu vou focar nesse cara aqui, que foi onde eu achei algumas coisas. Então como é que a gente mede o quão modulado está esse cara aqui? Aí tem diversas maneiras, até tem um paper de revisão sobre isso, eu vou contar a maneira que eu tenho usado ultimamente. Então aqui é um sinal claramente falso, né, gerando matilado, mas só para ilustrar como é que é o princípio da gente detectar esse tipo de acoplamento, né, fase e amplitude. Então aqui, finge que isso aqui é o meu LFP, né, o meu EG. Então tenho aqui meu componente lento, está todo mundo vendo, que é a minha onda θ, né, dando um nome. E junto, simultaneamente com esse componente lento, tem meu componente rápido aqui, né? São minhas ondas gama. Eu acho que vocês já conseguem ver daí que a amplitude da onda gama, né, ela é maior nesse exemplo, de novo, né? É exemplo falso, mas enfim. Quando a onda θ está no pico. Então sempre quando a θ estiver no pico, eu tenho essa amplitude maior do que quando ela está no fundo, né? Então dependendo da fase da θ, eu vou ter uma amplitude da gama maior. Então como é que eu meço esse tipo de efeito? Então aqui está ele de novo, esse sinal mesmo falso que estava lá. Então basicamente o método que eu desenvolvi, que é bem simples, né? Um pouquinho fingir de grande matemática, mas envolve filtrar em duas vezes, né? Em paralelo, né? Então eu extrato esse meu componente lento, que é o θ, e também extraio o componente rápido, que é o gama. A amplitude do gama ela é menor que o θ, aqui ela parece tão grande quanto, mas eu mudei a escala aqui, tá? Então é um gama menor. Do θ eu pego, aí uso uma transformada, aquela representação analítica do sinal, usando uma transformada de Hilbert e tudo mais, aí pega a fase dessa representação analítica. Então da minha onda θ eu pego a fase, né, uma série temporal, aqui bonitinha, um seno, claro, é falso, né, mas variando de menos π aqui. E usando também as ferramentas de Hilbert e tudo mais, eu pego o envelope de amplitude da minha onda mais rápida. Aí o passo final envolve binar esses caras aqui, então eu crio bins de fase. Então, e basicamente para cada bin de fase aqui, eu uso 18 bins, então eu tenho bins de 20 graus. A cada 20 graus onda θ, eu relaciono qual é a amplitude média da gama para esse bin. E em fazendo isso, eu chego eu normalizo para ter propriedades de distribuição, né? Isso aqui integra um, né? E eu estou botando dois ciclos aqui, só para ver mais claramente. Mas então, para cada bin da onda θ, da fase da onda θ, eu calculo a amplitude média da onda gama. Tá. Então, de um plot assim, a gente vê o seguinte: se não tem nenhuma relação entre fase e amplitude, o que a gente espera é um plot que seja próximo de uma distribuição uniforme, né? Significa, quer dizer, a distribuição, se você mostrou o suficiente no final, e não tem nenhuma relação de fase com amplitude, a gente teria que ter aqui a distribuição uniforme. Então, basicamente, significa a onda gama, a amplitude dela não é uma função da onda θ, respectivamente, quer dizer, é uma função uniforme, mas não depende da onda θ, independente da fase, a coisa é uniforme. Por outro lado, se você tem algumas fases onde, como é o exemplo aqui, algumas fases da θ onde a gama é maior, ou vice-versa, onde a gama é menor, você tem algo que foge da distribuição uniforme. Então tem várias maneiras. O passo final é só tirar um número de um plot como esse. Eu podia pegar uma razão aqui, né? Eu podia pegar essa altura aqui até aqui, fazer um ratio daqui para cá. Mas tem alguns motivos pelo qual eu normalizei essa distância de Kullback-Leibler, né? Então basicamente eu estou computando o quanto esse cara aqui diverge da distribuição uniforme, né? Que é a formulazinha do Kullback-Leibler, só que na realidade eu faço uma normalização para variar entre 0 e 1. Né? MI quer dizer Modulation Index, mas na prática eu estou simplesmente computando quanto esse cara pode dar uniforme. Normalmente, se não tem acoplamento, é uniforme das zeros. O A1 seria quase impossível em biologia, que a coisa nunca é tão bonita, mas seria a onda gama só existe numa fase em particular. Então seria 0 aqui e teria um bin onde a gama é máxima. Né? Mas isso aqui em biologia você não vai pegar algo tão bonito assim. Tá, esse aqui é o slide mais importante para quem quer entender a palestra. Se vocês entenderem esse slide, vocês entendem o resto da palestra. Deixa eu voltar aqui. Se vocês entenderem aquilo lá, vocês entendem todo o resto. O que eu fiz aqui foi o seguinte: eu basicamente peguei meu sinal e filtrei em duas bandas de frequências. Né? Filtrei na minha lenta, de onde eu trabalhei com a fase, eu filtrei na minha rápida, de onde eu trabalhei com amplitude. Então eu peguei um par de frequências, uma lenta e uma rápida, e desse par de frequências eu extraí um modulation index, uma métrica que vai me dizer o quão acopladas estão.
Só que eu poderia ter feito isso para diversos pares de frequência, né? Então, o que a ferramenta que eu inventei, no fim, que é algo bem simples assim, envolve varrer vários pares de frequência e para cada par de frequência você calcular o quão acoplado eles estão via essa métrica aí de divergência, né? Em relação à distribuição uniforme. Então, essa explicação de primeira ordem é o seguinte: sempre quando aparecer uma cor vermelha aqui, significa que tem acoplamento entre frequências. A explicação de segunda ordem é que se tem uma cor vermelha aqui, significa que a fase dessas frequências aqui é que aqui eu estou filtrando em janelas. Por exemplo, o meu 8 Hz aqui significa, na verdade, algo filtrado entre 7 e 9, por exemplo. O meu 9 Hz aqui é algo que eu filtrei entre 8 e 10, assim por diante. Eu vou filtrando em janelas aqui, e vou varrendo aqui, e computando, né, essas distribuições de amplitude por fase e extraindo um índice de modulação. Então, basicamente, nesse exemplo aqui, a gente tem que 140 Hz é modulado por 8 Hz. Então, esse que é o que eu quero dizer por acoplamento fase-amplitude, né? Então, e eu criei esse método do brute force para varrer várias frequências e ver o que falta aí, né? Enfim, e cor azul significa algo próximo ao uniforme, assim, não tem acoplamento. Então, esse é o comodulograma, o comodulation map. E... Bom, tá, então agora eu vou contar o que a gente extrai de aplicar essa ferramenta, então, de dados. Então, isso aqui é uma... Eu fiz meu pós-doc, fiquei 3 anos lá no departamento de matemática, mas eu iniciei simulando neurônios, e de simulação de neurônios eu acabei também fazendo análise de dados, né? Então aqui a minha chefe me agenciou. No caso, aqui é um trabalho com o pessoal do MIT lá, a Engraver, né? Então, esse trabalho aqui, basicamente, a Engraver está preocupada em estudar uma região do cérebro que chama estriado e formação de hábitos, né? Formação de como é que a gente aprende a dirigir, como é que a gente aprende a caminhar. E ela tem todo um porquê de o que ela fez, o experimento que ela fez. Mas enfim, o fato aqui é que ela está registrando de 2 áreas cerebrais, o hipocampo, que é um cara que é importante para a memória, e o estriado, aqui só dizendo onde são as áreas cerebrais, que é importante para esses hábitos, enquanto o animal fazia, isso aqui é uma tarefa muito comum em neurociência, se chama um labirinto inteiro. Então basicamente nesse labirinto, o animal tem que aprender que chegar no fim, ele vai ter que dobrar ou à esquerda ou à direita para pegar uma recompensa, que é um chocolatinho que tem no fim. Nesse caso em particular da Engraver, o paradigma era o animal, quando passava aqui no meio, ele escutava um tom. E esse tom podia ser agudo ou grave. Ele tinha que aprender a associar, por exemplo, se fosse um tom grave, ele tem que ir para a esquerda, se for um tom agudo, ele tem que ir para a direita. Então, simples assim, um TMACE é cue instructed, né? Dependendo do cue, se é grave ou agudo, vai para um lado e vai para o outro. Enfim, enquanto o animal fazia essa tarefa, ela registrou de 2 regiões cerebrais. Beleza, aqui é só para ilustrar várias trajetórias dos animais, que eu tenho uns 40 trials aqui. Eu só vou dizer, os resultados que eu vou mostrar, então eu analisei esses registros cerebrais, né, essas 2 regiões, enquanto o animal estava indo, fazendo esse maze, né, esse labirinto. O meu papinho aqui é só para dizer que eu vou mostrar resultados dependendo de onde o animal estava no labirinto. Né? Bom, não é um labirinto, mas enfim, no maze aqui. Né? Então, basicamente, vão ter essas siglas aqui, vocês não precisam saber, mas enfim, é quando o animal passa por um gate, aí quando ele está nessa região, quando ele turn on, né, quando ele começa a escutar o barulhinho, que vai dizer se aqui para a esquerda ou para a direita, quando ele começa a curva, quando ele termina a curva e quando ele chega aqui. Né. O papo é, eu vou mostrar os resultados dependendo de onde o animal está no mês, e aqui são as ondas cerebrais que eu vou olhar e vou contar para vocês o que acontece aqui. Então aqui já em termos de resultados, eu não estou falando de acoplamento por enquanto, isso aqui é simplesmente uma análise de power, né, o quanto de cada onda a gente tem. Então aqui são 4 ondas cerebrais que eu estou olhando. Né? Essa onda gama ela é muito famosa em neurociência, só que o meu trabalho e outros também, agora que tem um pouco inteiro, que gama o pessoal define de 30 a 100 Hz. Hoje em dia a gente não está mais acreditando muito bem nisso, porque esse trabalho que ele quebrou, quebrei gama em... Aqui, para quem é da neurociência, aqui faria mais sentido, né? Entender. Tem uma grande discussão aqui, né? Mas eu quebrei gama em gama baixa, gama alta e gama baixa. Justamente que, como eu vou mostrar, eles têm comportamentos diferentes. Né? Para mim, o pessoal chama de gama, é mais uma atividade aqui dentro. Mas enfim, são 4 ondas cerebrais, cada coluna são as 2 regiões cerebrais, e o resultado, e cada coluna aqui, cada linha é uma região cerebral diferente, e cada coluna é onde o animal está no maze. Né? Então, você pensa que o animal está indo. O resultado aqui é o seguinte, a gente tem que as diferentes ondas cerebrais se comportam diferentemente quando o animal faz a tarefa. Então a gente tem que a onda θ aumenta e diminui, a onda gama baixa diminui e aumenta, e a onda gama alta, e essa HFO é High Frequency Oscillation, né? As oscilações de alta frequência elas aumentam. Então a gente não quebra esses espectros em bandas que a gente quer, a gente quebra por resultados assim, porque as diferentes bandas se comportam diferentemente. Né?
E eu quebro o gama em 2 gamas justamente porque os 2 espectros do gama também se comportam diferentemente. Então o resultado é esse, as diferentes ondas cerebrais têm diferentes variações de potência conforme o animal vai. E agora, o que eu mostrei para vocês é o resultado de 7 bichos, aqui é só um animal. Teta sobe e baixa, gama baixa diminui e sobe, e tanto gama alta e HFO, né, High Frequency Oscillation, aumentam. Isso aqui é um exemplo só. O animal está indo e o resultado principal desse trabalho é esse aqui. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, basicamente, só olhando para essa primeira linha aqui. Né? Então, lembrem, cor vermelha quer dizer que tem acoplamento. Né? Então, qual é o resultado aqui? O resultado é que enquanto o animal está fazendo essa tarefa, aparece acoplamento nessa região cerebral do bicho. Então, esse é o resultado principal. E, na realidade, o resultado é que esse acoplamento ele aparece e desaparece. Tá vendo? Algo que muda no tempo, né? O pessoal da física chama de dinâmico. Né? Então, basicamente, que é o título do paper, né? Que tem um acoplamento dinâmico entre ondas cerebrais enquanto o animal está realizando a tarefa. Né? Esse aqui é basicamente o resultado empírico. Né? Claro que quando você escreve o paper, você fala que essa comunicação entre as cerebrais, assim, foi alguma coisa que vem quando o animal começa a escutar o tom e tem que raciocinar, vai para a esquerda e para a direita, essas ondas cerebrais são... Tem tudo um blá 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 que a gente faz na discussão. Né? Empiricamente, o que a gente achou é isso aqui, esse acoplamento dinâmico, enquanto o animal está fazendo essa tarefa. E a gente achou acoplamento, na realidade, entre a onda θ, que é uma onda bem importante para neurociências, e essas ondinhas mais altas aqui, que é o que eu chamo de HFO, mas aqui também tem umas ilhas de acoplamento, então esse gráfico de baixo aqui é exatamente igual a esse, exatamente, bom, vem do mesmo dado, eu só mudei a escala, acho que alguns, mas enfim, eu cortei em 100 e alguma coisa, mas só para dizer que são 2 ilhas de modulação, né? Eu encontrei que o θ vai modular esse cara rápido, mas vou modular esse cara aqui, isso aqui é só um zoom nesse cara. Então, o resultado principal do paper é esse. Claro que a gente vende o peixe que deve ter alguma computação acontecendo com esses acoplamentos, porque, enfim, quando o bicho tem que decidir, que eles aparecem. Né? Isso é para uma região cerebral, a outra região cerebral também mostrou o acoplamento, no caso a gente só achou uma ilha de modulação, e teve um pouco de uma precessão também, né? A fase onde a coisa acontecia mudou ao longo do outro animal e aqui. Mas, enfim, também a gente achou nas 2 regiões cerebrais esse acoplamento. Aí você pode depois olhar, esse aqui é um outro plot. Então, isso aqui é uma outra análise que se desenvolveu. É basicamente, você pega a onda lenta, que ela está aqui, e para cada, você filtra em várias ondas mais rápidas, aqui está de 40. Essa onda lenta aqui tem, sei lá, 5 Hz, digamos. E você filtra as ondas mais rápidas, pega o envelope de amplitude de ondas mais rápidas, e você faz a média dos envelopes de amplitude de ondas mais rápidas, centrada nessa onda mais lenta. Mas o papo aqui é você confirma a modulação e você vê que tem uma fase preferida. Né? Então, esse cara aqui, nessa região cerebral, que é essa segunda que eu mostrei aqui, ele prefere, a amplitude dele é maior quando essa onda está no trough, né? Quando ela está no fundo. Só que quando a gente olha para outra região cerebral da memória, o que a gente acha é o seguinte, aquelas 2 ondas que tinham moduladas, é só porque, só para não parecer paradoxal, esse cara aqui ele mostrou uma modulação maior de uma onda, enquanto que, dependendo do bicho, esse cara aqui, e eu descobri por que isso acontece, vou mostrar no fim depois. Alguns bichos poderiam ter esse cara aqui mais acoplado do que esse e vice-versa. Alguns outros poderiam ter esse cara aqui mais acoplado do que esse. Então aqui eu estou mostrando um outro animal em que o acoplamento dessa onda mais lenta aqui, que é aqui, mais lenta em relação a essa, mas esse aqui é meu gama alta, ele acopla mais forte do que as ondas de alta frequência. O resultado aqui é o seguinte, essas 2 atividades diferentes, eles têm fases diferentes que preferem ser máxima. Né? Então enquanto que uma é máxima no rising phase, quando está aumentando, a outra é máxima no pico. Uma pergunta. Por favor. Você vai falar de aprender? Os animais aí aprenderam já? Aí que tá. Nesse caso sim, né? Você inclusive ouviu dos revisores, né? Então a gente quer saber quando o animal está aprendendo. O que acontece é que, concordo, tem que fazer quando o bicho está aprendendo, mas em geral a gente faz uma seleção natural, os bichos são treinados, dependendo da tarefa, demora 1, 2 meses para treinar o animal na tarefa. Tem alguns que não aprendem, é porque botar eletrodo, fazer uma cirurgia, é tudo um investimento experimental de dinheiro e tempo, coisa e tal. Então, em geral, o pessoal gosta de pegar os bichinhos que vão ver que consegue aprender, aí faz a cirurgia, aí começa a registrar. Mas tem também trabalhos assim, mais árduos, em que você registra desde o início, né? E os bichos que não aprenderem, você perdeu tempo, perdeu dinheiro. Mas nesse dataset, os animais já sabiam fazer a tarefa. O outro trabalho eu vou mostrar durante o aprendizado, mas eu conto depois. Na verdade, eram animais que já eram treinados numa tarefa, sofreram a cirurgia do implante de eletrodos, e aí eles foram treinados numa tarefa muito similar. Eles já conheciam a regra do jogo, mas não conheciam aquela tarefa em particular. Então eles conseguem aprender a nova regra, vou mostrar, mas é o próximo trabalho. Aí tem uma aprendizagem. Né? Esse aqui não. É que o blá 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 aqui é que para quem é da neuro, esses caras mais rápidos, ninguém conhecia isso aqui antes, né? E
Você está mostrando, você está usando essas ferramentas novas para a neuro, que você olhar acoplamentos, você consegue identificar coisas diferentes, enfim, e que tem gente que fala que dependendo da fase, você está tendo, tem gente que fala de comunicação, de que as ondas podem ser tempos, então tem gente que fala de encoding and retrieval também, neurociência, pode ser que aqui esteja, sei lá, entrando alguma informação, aqui saindo, tem um blá 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 que dá para fazer aqui, mas o resultado é que tem duas atividades e ocorrem em fases diferentes. E o resultado principal do paper é que o acoplamento existe, ocorre dinamicamente, a gente gostaria de acreditar que tem algum papel relevante para a cognição, né? Mas aí tem os byproducts. Os byproducts dessa pesquisa, por exemplo, é mostrar que, enfim, a gente achou uma atividade que ninguém tinha descrito antes, esse cara mais rápido aqui. O gama, o pessoal já falava, a gente mostra que as fases preferidas mudam, a gente mostra que o momento onde o acoplamento é máximo, com o teto depende, então um é máximo quando o bicho ouve a dica, o outro é máximo quando ele toma a decisão de começar a dobrar o acoplamento, né? E aqui, enfim, a gente faz regressões múltiplas para mostrar que, não quero entrar em detalhe, mas basicamente a força do acoplamento do HG é high gamma, né, do gama alto, depende de várias coisas, mas não depende do HFO, né? E vice-versa, o HFO, essa aqui é uma regressão, né? Depende de várias coisas, mas ele é independente do HG. Então, um byproduct result desse paper é só dizer, ó, então são atividades organizadas, digamos, que o pessoal não tinha visto antes, só usando técnicas de Fourier. Se você brincar dessas técnicas relativamente novas na neurociência, você consegue achar coisas mais que as de Fourier não tinham detectado, né? E aqui está mais Fourier, né? O que a gente tinha, por exemplo, até aqui as frequências, o animal está indo, né? As diferentes etapas da tarefa. Você tem o gama baixo diminuindo e aumentando até chegar na recompensa. Aí você tem tanto o gama alta quanto essa região de HFO crescendo junto, né? Mas se você faz só essas análises Fourier, você vê que eu não consigo diferenciar eles aqui, né? Parece um conjunto só, né? E brincando de análise de acoplamento, você consegue ver que não é bem assim, né? Os caras têm uma dinâmica diferente quando você começa a olhar para acoplamento, né? Então, desse trabalho era isso, basicamente tem esses acoplamentos, e como byproduct, a gente descobriu umas atividades aí que não estavam descritas antes. Aí tem, isso aqui é só um highlight, tem muito mais detalhe aí no paper em si. Então esse é o paper 1, aí daqui eu fui agenciado com outro laboratório, que é o laboratório do Eckenbaum, né? Esse é na própria Boston University, onde eu estava, só cruzar a rua. Então o Eckenbaum ele é bem grande dentro da neurociência, ele está muito preocupado em... Ele é psicólogo, né? Só psicólogo hardcore, que desce no nível de estudar os ratinhos, enfim. E a grande contribuição dele para a neurociência é mostrar que hipocampo no animal é importante para a memória, né? Se você põe para alguns tipos de memória, não todos os tipos de memória, né? Mas ele trabalha com memória e atividade de hipocampo, desculpa, é uma região do cérebro que ele basicamente trabalha. E tem um porquê dele fazer isso, mas ele tem a ver com a história da neurociência, como veio vindo, acho que eu vou dar um pulo. Mas ele registra muito o hipocampo em tarefas de aprendizado e de memória. Aqui é o que eu fui preguiçoso, eu botei já dei esse toque separado do outro, né? Mas enfim, basicamente a onda θ a gente já conhece. Aqui é a minha onda mais rápida, aqui é mostrando o registro através das diferentes camadas dessa região que se chama hipocampo, mas só para mostrar, enfim, isso aqui é a onda de verdade, né? Então aqui está lento, está θ, e aqui esse cara mais rápido. Isso aqui é um gama de verdade, né? Para ver que está lá ele, já dá para ver que dependendo onde ele está, tem uma amplitude maior do que aqui, né? E a gente quer tentar descobrir para que serve esse tipo de modulação de amplitude, né? Aqui é uma revisão, na época até recente, né? Mas são vários exemplos. Isso aqui são resultados de verdade, né? Então aqui é uma onda gama, aqui já filtrado, né? Isso aqui é um θ de verdade, filtrado, uma gama, você vê que a amplitude aqui vai variando, né? Então esses daqui são dois papas da área, né? Só dizendo, ó, note que a onda θ modula, note que a onda θ modula gama, mas até permanece não claro até que ponto tem algum significado, né, esse tipo de modulação. Daí a ideia é que até esses dois trabalhos sugerem que isso pode ser que alguma coisa esteja acontecendo aqui que se traduzem em função cerebral, né? Tá, como é que é essa tarefa aqui? O dataset aqui é o seguinte, é bem uma tarefa típica do Eckenbaum. Então, são diferentes trials. A arena tem duas partes, ok? Essa barrinha preta aqui é para dizer que quando em cada trial o animal explora ou o contexto A ou o contexto B, que é uma partezinha da arena. Essa barra preta aqui é só para dizer que o animal não pode passar para o outro lado. Então, todo um trial é aqui ou todo um trial é aqui. Então, vamos ver isso. Então, digamos que o animal está no contexto A, ele explora, eles são claramente diferentes, o chama é diferente, tem uma série de dicas que ele consegue ver que ele está no A e não está no B. Depois a gente deixa 30 segundos ele aqui, e depois aqui é só fazer, pega um papelão mesmo, assim, afasta ele um pouquinho para o lado, e você vai botar esses aqui são vasinhos de flores, que tem tipo umas bolinhas dentro, assim, tipo essas bolinhas que você usa para fazer colar de livro, sei lá. E os beds, né, beads que eles chamam, né? E, só que ao mesmo tempo eles têm também cheiro, né? Tem um odor. Então, eles
você vai botar esses 2 itens para animais, digamos, um tem cheiro de limão, outro tem cheiro de café. E num deles, então nesse exemplo aqui, eu botei um vasinho de flor que tem cheiro de café, outro tem cheiro de limão. O animal tem que aprender que sempre quando ele está no contexto A, ele tem que ir nesse potinho aqui do café e cavar nessas bolinhas para pegar a recompensa dele lá, que nesse caso é um Fruit Loopzinho lá, que eles gostam. Num outro trial, não é alterando necessariamente, senão pode ser que ele aprenda alternação. Então isso aqui é pseudo-randômico, mas num outro determinado trial pode ser que ele explore o contexto B por um tempo, então você dá conta onde ele está, os mesmos 2 itens são colocados, só que aqui o item recompensado é o outro, né? Então isso aqui é uma coisa típica do Eichenbauer, ele está ensinando uma tarefa de associação, que a gente fala, está ensinando o animal a aprender que A vai com X e B vai com Y. E essa tarefa se mostrou, né, em vários estudos mostrando que o hipocampo é importante para esse tipo de memória associativa, né? Eu tenho resultados para diferentes etapas aqui, mas só o highlight eu vou mostrar o que eu achei enquanto o animal está nesse período de reconhecer onde ele está. Bom, tá, antes disso, pois é, aqui entra detalhes que interessam mais para neurocientistas, né? Mas o negócio é o seguinte, o primeiro dataset era do hipocampo, de uma sub-região do hipocampo chamada CA1, e eu mostrei para vocês que o θ, a ação da θ, que é a onda mais lenta, modulava o gama alto, né? Então eu fiquei feliz que ele também tinha registro dessa sub-região do hipocampo chamada CA1, eu fiquei feliz de corroborar, né? Então olha que novamente a gente vê o θ modulando o gama alto. Mas simultaneamente, numa outra região do hipocampo, o hipocampo é uma região do cérebro, tem sub-regiões. Numa outra sub-região do hipocampo, eu encontrei, então, simultaneamente, eu achei um outro canal sendo modulado, né? Achei que a onda θ modula o gama baixo, né? Na verdade, por causa do meu trabalho antigo, por causa desse trabalho, por causa de outras coisas que eu achei, eu sou um dos que promove na literatura, vamos parar de chamar gama de 30 a 100, porque claramente são coisas diferentes, estão acontecendo em regiões diferentes, em termos de acoplamento, eles têm comportamentos diferentes, né? Mas, de fato, os resultados que eu achei, né, esses que têm a ver com o aprendizado animal, foram para essa atividade aqui. O gama baixo sendo modulado por θ. Bom, então aqui tá, eu vou mostrar um exemplo, né? Então, basicamente, aqui é o seguinte, o preto diz se o animal acertou ou errou. Desculpa, barra preta para cima acertou, barra preta para baixo errou. Aqui tem 118 trials. Então, no início, o animal faz alternativas randômicas. Deixa eu só dizer, antes da cirurgia, esse animal ele demorou uns 2 meses para aprender a fazer essa tarefa. Depois da cirurgia, o que acontece é que ao invés de ser café e limão, sei lá, é bergamota e alguma outra coisa, né? Então ele sabe que ele tem que descobrir a associação. Então, mas antes da cirurgia ele já foi treinado numa outra tarefa, só mudou o cheiro ali, digamos, né? Mas ele demora um tempo e depois ele aprende, né? Começa a fazer tarefas mais certas. Aí você pode fazer um sliding window, né? Você pega 20 trials aqui, conta a porcentagem correta, desliza e vê e faz essa curva de aprendizado. Então aqui é um exemplo do animal que aprendeu, tem 5 ou 6 animais que todos aprenderam. E esse aqui é o resultado principal. Então basicamente você vê, então é para LG, que é o low gamma, né? Você vê o quanto o low gamma está modulado no início, antes do animal aprender, e depois que o animal aprende, você vê que tem esse aumento, né, do acoplamento. Esse aqui é basicamente o resultado principal. Há um aumento entre a força da modulação de θ por gama, enquanto o animal aprende, na verdade daí dá para brincar de correlacionar. Aqui é só para mostrar para vocês aqui os diferentes trials, de 1 a 118. Então o vermelhinho, esses picos aqui, para cada trial eu estou computando esses histogramas. O que você tem que ver aqui é que tem mais vermelho aqui do que aqui, né? Aqui está um pouco mais claro, o animal vai aprendendo, vai ficando mais vermelho. Eu vou correlacionar daqui a pouco. Então aqui seria a curva de modulação, né? O quão forte está o acoplamento conforme o animal aprende. Ali era a parte do behavior, né? Do comportamento, você correlaciona, você acha que tem que correlacionar. Eu tenho, na verdade, esse exemplo aqui está bem bom, né? O meu exemplo representativo, né? Que a gente tem em biologia. Mas dos 5 bichos, sei lá, 3 deram uma correlação mais que 0,7, deram 1,06 e 1,05. Né? Bom, mas que a gente acha uma correlação, normalmente, entre o nível de modulation, entre o nível de acoplamento e a performance do animal. Aqui é um outro animal, um outro exemplo, né? Então o animal, esse não é o mesmo, já, enfim, eu achei para todos, né? Mas só para título da palestra, mostrando os exemplos, né? O animal aprendendo, no início aqui não tem muito, depois você vê que tem mais vermelho, então enfim, você vê o acoplamento aumentando, aqui são blocos de trials. Só que esse mesmo animal, a gente pode botar ele depois no sessões de overtrain, né? Então depois ele aprender, no dia seguinte você põe, e você vê que ele faz um monte de correto desde o início, né? Ele já sabe. E nesse caso a gente acha o acoplamento vermelho forte desde o início, né? Então a gente acha o acoplamento forte. Então nessas sessões que os animais já sabem, que tem essa correlação no nível fisiológico de achar esses acoplamentos mais altos. Foi porque ele dormiu? Oi? Foi porque ele dormiu? Não sei. Tem que testar ainda. Aqui é resultado de grupo, de certa forma. Está todo mundo aqui, né? Então a quantidade de trials corretos, a quantidade de trials errados, né? Vai diminuindo, né? Depois aqui sessões de overtraining, aqui no dia seguinte.
E aqui é a porcentagem, né? Então, aqui no grupo, né? Vários bichos, a coisa vai aumentando, aqui ele faz bem. E aqui é o nível de acoplamento no preto, né? Então, o resultado é esse, né? Você tem que essa coisa cresce junto, né? Com o comportamento do bicho. O verde e o vermelho é dividido em trials certos e errados, mas eu não peguei estatística aqui não. Esse aqui não chegou, um ou outro deu, né? Aqui tem muitos poucos trials errados, né? Então, aqui fica uma bagunça. Mas no pretinho a coisa cresceu e se manteve alta, né? Nessa divisão de certo e errado que o revisor pediu, a gente faz e não, estatisticamente não chegou a dar na coisa não. Então esse foi o segundo trabalho. Então basicamente o que é o resultado? A gente achou que essa gama é modulada por θ e basicamente essa coisa cresce em paralelo ao animal aprendendo. É claro que no paper você fala, tem 1000 teorias que eu vou poupar vocês, né? Mas o resultado empírico é esse. E sessões em que o animal já sabe, já tem acoplamento alto desde o início da sessão, né? Aí normalmente só os highlights, né? Aí tem os detalhes aí no paper. Bom, então esses eram os primeiros 2 trabalhos, olhando para esses tipos de... Mas isso aqui, esses 2 datasets já tinham sido publicados. Esse aqui foi o segundo paper desses caras. Aqui o dataset MIT, acho que é o terceiro paper que saiu. Mas só essa ideia de, inventei com modulograma, me dá esse dataset aqui. Era tipo assim, eu não tenho nada a perder, né? Já publiquei meu paper, o dataset está parado, dá para esse garoto aí, se achar alguma coisa melhor, se não achar, não tem problema não. Tá, só que o que eu tenho feito agora, em Natal, é que esses 2 primeiros trabalhos foram mais cognitivos, né? O que eu estou fazendo em Natal é alguma coisa mais de fisiologia mesmo, são essas coisas mais fisiológicas, né? Então, essa atividade HFO, né, que é High Frequency Oscillation, isso aqui ninguém estava descrevendo antes, né? Então, basicamente, era uma parte do espectro que ninguém dava bola, mas fazendo esses trabalhos aí, olhando acoplamento, apareceu essa atividade, né? Essa divisão aqui eu ando promovendo muito, né? Porque ainda na literatura o pessoal fala gama como se fosse uma coisa única, e tem evidências aí para sugerir que eles não são uma coisa única. Uma coisa que eu escondi, esse aqui é o dataset do Eichenbaum, os gráficos que eu plotei foi de 100 para baixo, quando eu plotei com o modulograma. Eu escondi isso aqui, né, para guardar com uma outra história. Mas aquela mesma atividade HFO, High Frequency Oscillation, eu achei nesse dataset. Então, essas ondas mais rápidas sendo moduladas, eu achei. Então, o segundo dataset, no outro laboratório, de uma atividade que ninguém fala muito. Né? Então, o meu trabalho atual tem a ver com, na realidade, isso aqui talvez tenha mais efeito quando apresento na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas o trabalho atual, agora no Brasil, eu tomasse uma praia, essa coisa tem inveja, esse carinha aí. Mas aqui acho que o efeito não é tão grande, isso é para dar tudo aí. A gente começou num instituto, a história é longa e também não cabe a mim aqui contar, né? Mas a gente começou trabalhando no instituto, basicamente, uma tecnologia que o Dr. Nicoleles usa. Então, a maneira como ele registra os animais dele, eu não contei, mas os eletrodos que eu estava usando são esses eletrodos, que eu mostrei bem no início da palestra, né? Agora, começando o trabalho, a gente começou usando essa tecnologia, né, que estava lá em Natal, que é a tecnologia que o Nicoleles usa, que basicamente são matrizes de múltiplos eletrodos, né? Então, você desce vários eletrodos num array, eles podem ser escalonados ou não, e você registra, então, de vários pontos da sua região do cérebro de interesse. Então, os primeiros trabalhos que eu fiz é usando essa tecnologia, né? E para mim agora é mais interessante mudar essa tecnologia. Eu posso contar para você daqui a pouco. Aí eu comecei com algo bem simples, né? Antes de qualquer coisa, porque esse trabalho cognitivo você fica 2 meses treinando o bicho, aí depois tem que fazer. E eu comecei, deixa eu primeiro ver alguma coisa bem fisiológica. Então, assim, o paradigma é bem simples, os animais não fazem nada. Basicamente eles ficam numa caixa, eu registro, e aí eles dormem, acordam, caminham, fazem coisas de rato e dormem, e eu só estou olhando o registro, o animal não está fazendo nada em particular. Aí eu fui lá, né, com o meu modulograma, e basicamente rodando esse registro durante períodos de θ. Tá, então, essa onda θ, ela vai aparecer sempre quando essa onda lenta θ, ela é muito robusta, é uma das poucas coisas exatas que tem neurociência. Então, basicamente, o animal explorando, ela aparece, ou o animal dormindo, ela aparece, em sonho REM, né? Por isso tem gente que fala que o sono REM pode ser importante para a memória, porque, em geral, quando o animal está pensando, fazendo algo, ela aparece e vai voltar, bem no sono REM, ela volta de novo. Então, uma série de teorias aí, que os sonos e sonhos seriam importantes. Mas o fato é que eu achei, esse aqui é CA1 de novo, essa sub-região, então, em terceiro laboratório, né, agora estou no Brasil, achei aquele high gamma sendo modulado, né, o mesmo que eu tinha achado lá em MIT, e achei meu velho Newick de novo. Então, esse foi o terceiro laboratório. Normalmente, essa é uma atividade que o pessoal não fala muito, achei θ modulando o HFO. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é simultâneo, eu estou numa matriz, no hipocampo, um determinado eletrodo, eu descobri isso aqui, um outro determinado eletrodo tinha isso aqui, e tinha outros eletrodos que isso aqui acontecia. Então, simultaneamente, um eletrodo tinha esse padrão, onde θ modulava gama, high gamma no caso, onde θ modulava HFO, e tinha esses eletrodos mistos. E quando eu olhava para diferentes dias de registros, eu via que essa coisa era estável, né? Então, o eletrodo onde θ modulava high gamma seguia assim,
o misto seria assim, um determinado... Eu tenho 32 eletrodos, estou mostrando 3 aqui, né, ao longo dos diferentes dias. Então isso aqui já sugeriu, seja lá o que esteja causando essa diferença no padrão de acoplamento, é alguma coisa meio hardwire, não parece algo dinâmico, assim, né, alguma coisa que está lá. Né, depende de onde esse eletrodo está. Então, o primeiro resultado é que há esse acoplamento entre diferentes frequências e... Bom... Os sinais aí parecem menos ruidosos. Isso, é um comentário também perfeito. É porque naquele do T-Maze lá, o animal faz aquela tarefa em poucos segundos e cada janelinha é 1 segundo. E eu tenho que fazer uma concatenação de 40 atrás para acabar com 40 segundos de dado. Né? Enquanto que o outro Eckenbaugh, o animal reconhece onde ele está, o contexto que ele está, tem 30 segundos para olhar. Né? E aqui eu tenho horas, aqui eu tenho 3 horas, eu extraio, sei lá, 20 minutos, aí eu consigo me livrar do ruído. É por isso que... E outra coisa também, que as próprias matrizes, tem um tal de, isso eu estou trabalhando para agora também, mas tem um tal de princípio de incerteza no registro fisiológico. Se você pega um eletrodo maior, ele é muito melhor para captar o campo. Né? Então você pega umas ondas cerebrais mais bonitas. Se você pega um eletrodo com um diâmetro mais fino, você consegue isolar e pegar disparos muito mais facilmente, mas ao mesmo tempo o seu campo ele fica mais sujo. Né? Então, um outro motivo, além de eu ter muito mais tempo de análise, é que esses eletrodos são mais grossos. Né? Eles são mais grossos, o potencial de campo deles é melhor, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum neurônio aqui para trabalhar. Né? No outro eu tinha neurônio, só que eu nem mostrei o resultado de neurônio, senão... mas enfim. Mas ele fica mais bonito porque eu tenho mais tempo de registro e os eletrodos são mais grossos também. Então eu descobri esses padrões. Aqui que eu já tinha mostrado antes é que eles não... Então aqui uma atividade da onda rápida, HFO, aqui é o θ, né? Aqui é o sinal não filtrado, bem dizer. Desculpa, ele está filtrado para LFP, né? Mas ele, enfim, aqui eu tenho as várias ondas ao mesmo tempo, mas só para mostrar que eles não são simultâneos, né? Uma aparece, outra aparece. Eles têm uma diferençazinha de fase, mas enfim, só meio corroborando o que eu já tinha visto lá em Boston. E a questão, então, é o seguinte, é que quando eu peguei esse eletrodo aqui, em que θ modulava essas frequências rápidas, fazendo um power spectrum, ele é esse cara... Desculpa. O azul é o HFO, High Frequency Oscillation, então esse cara aqui seria relacionado a esse comodulograma. Esses dois caras aqui seriam então o meu LFP e meu sinal filtrado em gama, relacionado a esse outro comodulograma. E quando eu faço um power spectrum simples, basicamente o que eu vejo é que o cara aonde aparece esse padrão de high gamma sendo modulado, ele tende a ter uma amplitude maior de θ do que esse outro cara aqui. Né? Então, isso aqui... para mostrar, na verdade tem mais bicho, né? Mas sempre, o que eu fiz? Eu peguei meu modulograma, classifiquei, está modulando gama, está modulando HFO, dividi, aí só computa um power spectrum, então você tem essa diferença, né? Quando, a amplitude é maior quando o high gamma é modulado que quando o HFO é modulado. Isso aqui tem um resultado clássico, essa altura clássica. Então, basicamente, o branco vocês esqueçam, isso aqui é paper de 95, mas o branco vocês esqueçam que envolve uma lesão. Mas aqui você está computando a potência de θ conforme você vai cruzando as camadas do hipocampo, né? Então isso aqui é um resultado que foi corroborado várias vezes, até esse aqui está meio, acho que é um animal só, mas aqui mostrando um grupo, né? Se não me engano, esse cara aqui é o azul. Então aqui você está descendo através do hipocampo, diferentes pontos, e você está vendo a potência de θ. Assim, em resumo, quanto mais, dependendo da camada do hipocampo que você está, você vai ter um θ maior ou menor, então vai lá, eu acho que o que está causando aquilo lá, os diferentes padrões que eu estou vendo aqui, é basicamente porque esse cara acabou numa camada e esse cara aqui acabou em outra camada, né? É para corroborar isso, então a matriz também era ruim. O hipocampo tem uma série de detalhes técnicos aqui. O hipocampo é uma estrutura curva, você desce uma matriz reta, então mesmo ela sendo reta, como o hipocampo faz uma curva, você acaba se ampliando diferentes camadas, né? Mas o fato é que para testar diretamente, a gente foi lá e criou, aí a gente mesmo fez um eletrodo para registrar diferentes camadas, e foi lá, registrando uma camada superficial, a gente tem um θ mais baixo aqui, uma camada mais profunda a gente tem setinha mais alta, aí você roda com o modulograma e a gente dá para confirmar daí, né? Que na camada superficial a gente tem um tipo de acoplamento, na camada mais profunda dessa região que é o hipocampo a gente tem um outro tipo de acoplamento. Então, novamente, eu sei que isso aqui talvez seja mais interessante para quem é neurocientista, né? Mas o que está acontecendo aqui? Para que esse negócio serve? Eu não sei, mas o que eu vejo é que tem diferentes padrões a depender de onde eu estou no próprio hipocampo, aí você começa a brincar de, pode ser que tenham canais diferentes de frequência para passar algum tipo de comunicação, né? Então esse foi o primeiro trabalho feito lá bom, aqui é uma corroboração, vou correr um pouco, mas aqui é sampleando de vários lugares, a gente tem um acoplamento, a gente acha um misto, depois a gente acha profundo. E esse cara aqui, é bem dizer, uma outra coisa, eu não sei se eu quero entrar nesse detalhe técnico, mas esse aqui é uma contaminação de disparo, é diferente desse padrão aqui.
Eu vou correr um pouquinho, mas enfim, esse aqui é o primeiro trabalho que a gente fez lá, e até ele atesta, agora o Instituto teve uma mitose, né? Então tem segue o de Neurociências e também tem um Instituto Cérebro, né? Então meio que atesta a divisão dos dois institutos aí. Eu vou pular isso aqui, um detalhe mais técnico. Tá, eu vou pular, esse aqui está corroborado, então acoplamento de um, acoplamento do outro, recentemente revisei essas coisas, eu vou pular. Então, no Brasil a gente conseguiu confirmar esses caras, então para quem trabalha, Hipocampo é uma das regiões mais registradas que tem, enfim, precisou dessa ferramenta relativamente simples, né, para você achar esses caras aqui, que é os caras que eu andei promovendo. Essa altura já está mais bem aceito. Então, só para dizer, eu gosto quando a coisa são corroboradas, né, já teve 8 laboratórios ao redor do mundo que achou esse mesmo cara, né. Então esse aqui é do MIT, foi meu primeiro trabalho, esse aqui é o trabalho esse que eu fiz em Natal. Esse aqui, o cara empatia in vitro, né? Essa aqui é a preparação do hipocampo em cima de do hipocampo isolado, né? Em cima de um prato de vidro eles acharam também. Esse aqui é um outro trabalho que achou lá na Alemanha, enfim, aí por aí vai, né? Aqui da Kembal, lá na Ucrânia os caras acharam também. Agora, no nosso novo instituto a gente achou também, Einstein Instituto do Cérebro, e por aí vai, né? Então é para dizer que, seja lá para que isso serve, parece que essa atividade existe, agora tem que caracterizar. Agora entra aquela parte de modelagem também, né? O que está gerando isso, por que isso serve, o que isso quer dizer, né? Essa é a revisãozinha aí das ondas. E até tem uma chamadinha, o pessoal gosta de, eles promovem que a gente vá divulgar as coisas, né? Essa aí foi listada. Deixa eu acelerar aqui para não cansar muito vocês. Então, até agora, basicamente, os 2 primeiros trabalhos mais cognitivos, aí teve outros trabalhos mais fisiológicos, só descrevendo coisas, né, no nível fisiológico. Eu vou correr, mas falta pouquinho, já libero vocês, né. Beleza. Só mais uma coisa que eu quero contar é, então, até que ponto esse tipo de atividade que a gente detectou, né, ou acoplamento com teta serve para alguma coisa, né. Bom, não sei, mas o que a gente tem, um dos achados que a gente tem é aquele resultado do kinase, né, que o acoplamento é mais forte. E um outro resultado que a gente tem é que, então aqui é um power spectrum, enquanto o bicho está se movimentando, explorando, AWK é Active Waking, Quiet Waking, sono de ondas lendas e sono REM, né? Então, basicamente, você tem atividade teta, isso aqui é bem umas poucas coisas exatas, quando o bicho está explorando, quando o bicho está em sono REM, aí você põe como modulograma lá. Se você escalar para ficar na mesma, a escala aqui é a mesma, né? Então, basicamente, o resultado é que durante o sono REM, a gente tem um acoplamento muito maior. Esse aqui é um trabalho com a Alemanha, mas a gente replicou, esse aqui já foi replicado umas 4 vezes a altura, né? Então, se as coisas servem para alguma coisa, eu não sei, para que serve dormir? A gente não sabe. A gente está, como neurocientista, a gente está colecionando uma série de coisas, né? Então, a gente sabe que é importante, inclusive até mata, né, se você não dormir, mas o que exatamente está acontecendo, eu não sei. Agora, mais um punhado, mais uma evidência para jogar aí é que os acoplamentos eles são maiores durante o sono REM. Aqui está mostrando a mesma coisa, acho que eu vou poupar vocês. São diferentes tipos de análise, mas está mostrando, enfim, a amplitude como a função da fase era maior, essa modulação no REM, do que quando o animal está se mexendo, né, o active waking. Estou quase acabando. Aqui uns controles, você pode pensar, quem sabe a onda teta ela é maior no REM, por isso que, mesmo você normalizando, fazendo regressões, você mostra que não depende do fato da onda teta ser maior ou menor. Enfim, é uma propriedade, isso aqui está bem estabelecida essa altura, os acoplamentos são maiores durante o sono REM, né? Então esse aqui eu corroborei, então esse aqui é na verdade um trabalho que eu tenho com a Alemanha, eu fui com 1 mês por ano lá, todo ano trabalhando com eles, mas a gente achou também nos nossos dados aqui de Natal. Então a questão se é para alguma coisa, não sei, a evidência por enquanto é essa, né? É maior durante o sono REM e dependendo como nessa tarefa de decisão esse acoplamento parece aparecer, ele aumenta, né? Deixa eu contar para vocês a última historinha, que é curta na realidade, né? Então, para ganhar o nosso ganha-pão aqui, né, a gente vai lá e faz... No caso, a gente fez um modelo de psicose dos animais, né, que nada mais é que bloquear um tipo de receptor que chama NMDA, é da ketamina para os animais, cetamina, que talvez seja uma droga que você conhece, ou já ouviu falar. E aí você cria esse modelo de psicose, você vê que... enfim, nesse modelo de psicose, esses acoplamentos são alterados, e basicamente o que ocorre é... Bom, esses 3 primeiros aqui correspondem a esses 3 pontos. Aqui a gente põe o animal na caixa, aqui é a locomoção dele, ele explora e depois habitua. Tira ele, injeta uma salina, que não é nada, injeta um placebo, digamos. Ele explora e habitua, e aqui você injeta a droga em si, né, o cinza claro, né, daí ele tende a ter esse efeito de locomoção. E esse MI é meu modulation index, é o nível de acoplamento, né.
Mas o resultado aqui é, você faz os controles, regressões e tal, e você mostra que durante ketamina você tem um nível de acoplamento maior. Né? Então esse é o resultado, é claro que na discussão, aí eu lembrei que o acoplamento é maior também durante o sono REM, coisa e tal, né? É um parágrafozinho, alguma coisa você tem que falar, né? Aí basta isso para blá 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 blá, cobaias, esquizofrenia com sonho, coisa e tal. Então a mídia começa com uma coisa, vai para outra. Mas ao todo são todos byproducts, o bottom line, que é só uma ferramenta simples, e aí você, enfim, já deu uns 10, 11, 12 trabalhos só de uma coisa que bem simples matematicamente, de você olhar os seus dados de novo. Eu acho que eu vou poupar vocês do resto, vou parar por aqui. Então esse é os slides que eu mostrei aqui, então tem dados escolhidos do pessoal do Brasil, né, na época do meu pós-doc, e esse grupo da Alemanha que eu tenho. Então era isso, obrigado. Queria fazer uma pergunta básica assim, da eletrofisiologia. Você pode voltar lá para aquele slide que você discriminava as atividades de cada spike e de... Na verdade, é bem dizer, eu não mostrei para vocês como é que é feita a discriminação. Mas se quiser, aqui mesmo eu tenho um slide que mostra. Mais. Pronto, é isso. Qual é? Bom, pelo que eu entendi, o neurônio ele pode disparar devido a sinapses que venham de um neurônio próximo, ou ele pode disparar devido a um potencial que venha do background do cérebro. Ou seja, existem ondas eletromagnéticas se propagando no cérebro o suficiente para... Tá, isso aí se diz, não, em geral, como está atualmente, né, assim, o neurônio ele pode disparar, pela propriedade dele, ele pode disparar o que a gente fala no disparo tônico. E, teoricamente, você pode espetar um neurônio, às vezes, ele mesmo isolado, sem sinapse, pode ser pela propriedade dele, ele pode disparar assim, né? Mas, assim, o neurônio que não dispara, para ele vir a disparar, a maneira como é o conhecimento atual é via sinapse. Tem gente que, 2, 3 anos para cá, começou a falar de hepatic coupling, é que, de certa forma, aí está começando a fazer experimento in vitro ainda, mostrando que talvez você mudar o campo, você, mesmo sem ter sinapse, você consiga modular de alguma forma o potencial de membrana dele, né? Mas isso ainda não está em discussão até que ponto. Ou seja, essas ondas delta, teta, alfa, beta, gama, não vêm do background, da atividade do background. Aí tá, o que vem primeiro é o ovo ou a galinha, né? O que acontece, o que se acredita é que o campo, ele basicamente representaria, muita gente acredita, a atividade sináptica. As sinapses, elas são mais lentas, né? Você tem potencial de membrana, aí tem um potencial excitatório pós-sináptico, potencial inibitório, mas eles têm uma dinâmica mais lenta, enquanto que o disparo é mais rápido, né? O pessoal acredita hoje em dia é que muito desse campo aqui representa as entradas do neurônio, né? Seriam potenciais, a média populacional dos neurônios próximos do seu eletrodo, de potenciais sinápticos. Né? Mas é o que você acredita. Inclusive, detecta isso com um eletrocefalograma, ou seja, fora. Sim. Aí sim, só que tem que estar, para chegar, a coisa tem que estar sincrona, né? Porque se imagina, se cada neurônio tem uma atividade diferente da outra, na população a coisa vai se aniquilar, né? Mas se você tem, sei lá, você imagina que tem um pacemaker, né? Tem alguém que está botando uma sinapse para aquela população na mesma frequência bonitinha, isso vai dar uma onda bem mensurável. In vitro, todas as frequências são observadas? Se você corta só uma... Depende do seu modelo. Então, por exemplo, por que o pessoal gosta da gama, né? Por exemplo, você sabe que tem uma tal que precisa ser uma acetilcolina, né? Que é importante para a memória, coisa e tal. Mesmo nicotina também aumenta um pouco a cognição. Às vezes você pega o slice, ele está lá, aí você joga acetilcolina no slice, você joga carbacol, mas age como se fosse acetilcolina e ele começa a oscilar, né? Então, eu sei que a acetilcolina é importante para a memória. E olha que a acetilcolina gera ondas cerebrais no slice. Então, as ondas cerebrais pode ser que estejam... Assim, mas como exatamente, o que ocorre, tá entendendo? Tem uma série de coisas que a gente não... Por isso que vamos trabalhar, porque não se sabe muita coisa, né? Tem 1000 teorias que eu estou poupando vocês, mas como nenhuma delas é bem estabelecida, na prática, nós como neurocientistas estamos reunindo um punhado de resultados empíricos e que eventualmente tem que ser culturado. O problema é que tem muita coisa espúria também, né? Por isso que eu gosto desse negócio de 8 laboratórios acharam, né? Porque o que acontece aqui é o seguinte, você pega um dataset, você brinca tanto com ele, joga para cá, joga para lá, e a gente trabalha com coisas estatísticas, né? Mas quanto mais análise você faz, mais chance você tem de achar algo ao acaso, né? Simplesmente que você procurou muito, né? Na biologia a gente usa um P de 0,05, né? Que a gente fala, né? Se a probabilidade do acaso for menor que 5%, a gente considera que aquilo lá não é um acaso, aquilo lá é uma diferença, né? E
Enfim, isso é 1 em cada 20, né? Então, se você fizer 20 procuras, você vai achar alguma coisa por acaso. Eu não sei porque eu estou falando disso, né? Acho que eu entendi. Mas é só para dizer, enfim, as coisas têm que ser corroboradas por vários papers, né? Para você começar a acreditar realmente em algo. Né? Então, não é um paper que é a palavra definitiva, né? A coisa não é exata, assim. Tem muita procura, você pode ter resultados falsos positivos, né? Muito fácil. Em relação a parte de censura dele, é exatamente a ponta? É só a ponta, ele tem um coating e só a ponta ali que tem... Porque conforme as camadas que eu vou aplicando, eu tenho essa frequência de... Não, tá certo, eu não falei não, mas é só a pontinha dele que passa, tá? Ele tem... Aí pode ser poliamide, aí depende, mas tem um... Eu ultrapasso determinada camada, eu tenho mais de uma informação do que eu não queria pegar. O que acontece, a gente tem atlas do cérebro do animal, né? Você abre a calota, coisa e tal, você encosta o seu eletrodo lá, bem em cima do cérebro, né? Aí você tem as coordenadas lá, isso é uma cirurgia estereotáxica, né? Tem esses aparelhozinhos, aí você... Bom, aí pode ser digital, pode ser... Mas o fato de você ver, tem que descer, sei lá, 0,7 milímetros, enfim. Mas tem o bicho, ele é relativamente bem, um é bem igual ao outro, né? Você pode... Mas em geral, no fim do experimento, você, né, tem um sacrifício, você faz o corte histológico e você verifica onde o seu eletrodo caiu. Enfim. E os modelos? Quer dizer, você encontrou um fenômeno que é bastante robusto experimentalmente, né? Essa modulação fase. Você tem um modelo mínimo que tem alguma plausibilidade biológica, que reproduz esse tipo de... Não, o mínimo seria, você imagina algum... O que o pessoal andou vendo ultimamente é que as zonas cerebrais parece que a gente tem neurônios que podem fazer sinapses, essas comunicações podem ser excitatórias ou inibitórias no cérebro. A gente pode ter coisas a levarem, as coisas a ativarem ou serem inibidas, né? O que se viu nos últimos 15 anos é que parece ter uma participação muito importante de interneurônios, que são neurônios que só mandam sinapses localmente, mas não vão para regiões longe do cérebro. Mas parece que esses caras criariam um arcabouço, parece que eles são bem importantes para a geração das ondas cerebrais, né? E um modelo simples, assim, é você imaginar que tem um neurônio de disparo rápido que está sendo comandado por um neurônio mais lento, né? Então você tem algo rápido, aí ele está inibido, aí ele volta. Isso poderia explicar o aparecimento da onda sendo modulada, né? Então é um disparo rápido que é inibido por um... Agora, como é que daí você forma uma memória? Você me diga. Mas, assim, em termos fisiológicos, eu consigo programar uma rede que gere isso. Agora, como é que isso se traduz em uma função? Agora, como é que daqui como é que a gente pensa? Né? Então, é difícil, né? Se fosse fácil. É isso. Adriano, eu imagino que essas técnicas de análise simples aí tem uma aplicação grande num outro sentido. Você está fazendo um experimento e você quer ver se o animal está prestando atenção em alguma coisa. Você identificou ali no mês que em determinados momentos tem um acoplamento. Então, imagino que isso deva ser bem útil para as pessoas que estão fazendo experimentos de comportamento. Você quer saber se o seu animal está prestando atenção em alguma coisa? Dependendo, sim. Dependendo, não. Assim, o acoplamento eu não acho que ele é ideal, porque você tem uma resolução de tempo ruim, né? Eu preciso pegar uma time series, digamos, 30 segundos, e aí fazer, filtrar, pegar os links, coisa e tal. Então, eu não tenho uma medida de acoplamento instantâneo, não. Eu preciso olhar um certo tempo. Né? E também, até para a estatística, assim, se você olhar só um ciclo, com uma coisa ruidosa, eu dificilmente vou achar que é a distribuição uniforme, né? Quando não tem acoplamento, você pega um caso que não tem acoplamento, você analisa um segundo, né, a amplitude de conversão da fase, a coisa, ela é distorcida. Aí você aumenta a quantidade de ciclos que você põe aí na média e aí vira uniforme, né? Então, tem uma questão de resolução temporal. Mas, por outro lado, algumas outras coisas não, né? Você usa esse registro, por exemplo, para estagiar, eu quero trabalhar, eu acho que o sono REM é importante. Então, quando o bicho começar a entrar nesse estágio, o sono REM é o equivalente dos humanos do sono que a gente sonha, né? Então, você pode olhar para o padrão fisiológico e você sabe que se aparecer um da teta, entrou, aí você acorda o bicho aí, faz seu protocolo experimental. E se usa, mas o acoplamento em si eu não acho bom porque, né, essa resolução temporal não é muito boa, não. Mas tem outros parâmetros fisiológicos que se usa para... serve como feedback, né, do próprio experimento. Tá? Esses acoplamentos foram sempre com LFP ou tu viu com EEG também? Esses são LFP. EEG de humano, frequências muito altas, acho que ele nem pega, né? Ele pega muito o ruído de músculo. Né? EEG eu confio mais em alfa, né? Eu confio um pouco em beta, mas chegando na banda gama, inclusive teve um paper que foi uma ducha de água fria, mostrou que muito do gama do EEG era movimento ocular, microsacadas às vezes. Sacada quer dizer mover o olho, mas às vezes você nem, se você dá um zoom, você vê que o olho está mexendo.
mas uns movimentos oculares muito pequenininhos, e uns caras mostraram um grupo israelense que, enfim, era tudo artefato do músculo do olho lá, então eu gosto de trabalhar com esse tipo de sinal porque, enfim, você consegue olhar frequências mais altas aí. O EEG, ele é muito, eu acho, meio sujo, assim. Mas claro que se você botar um data crunch em cima, brinca de ICA, brinca de separar o que é ruído, que é isso aqui, que é batimento cardíaco. Mas eu prefiro dentro do cérebro do bicho, que eu acho a coisa mais clean, assim. E eu sei onde eu tô, né? EEG tem muita pano pra manga aí, de reconstruir spinforms, onde é que tá dando sinal. Essas ferramentas que tem por aí, tipo brainstorm, são para dizer de onde está vindo o sinal, são bem aceitas? Pela comunidade de que faz neuroimagem, sim, né? Aí tem as brigas, né? Cada um quer vender o seu peixe. Né? Briga não, né? Mas, enfim, há motivos pelo qual eu prefiro trabalhar com animal, né? Embora, claro, eu dizer, nesse campo o sinal mais raro, o melhor, seria intracerebral do humano, né? Você botar um leitor dentro do cérebro do humano, esse é o que você quer, né? Só que esse aí, o que tem acesso é mais para pacientes epiléticos, né? Que eu tento tratar de várias formas, não consegue, tem que ir para cirurgia de epilepsia. Então esses passam também, né? Que põe o DBS lá, né? Mas são sinais mais raros, assim, e em geral são pacientes acamados, ou com muita medicação e tudo mais, então... Mas esse seria o sinal mais nobre. O segundo mais nobre, na minha concepção, seria o intracerebral de macaco, né? O macaco resva aqui. Aí depois, para mim, é esse tipo de sinal, é o intracerebral do roedor. Aí depois viria o EEG, na minha classificação de quais níveis. Você vai testar mais algum modelo? Epilepsia? Aí depende com quem você quer trabalhar, né? Mas, desses acoplamentos? Na realidade, eu quero fazer algo cognitivo. Porque esses trabalhos que eu estou fazendo na Natal até agora são todos meio fisiológicos, né? Existe a onda, tem uma topologia, dependendo de onde eu estou, tem um padrão ou outro, coisa e tal. Só que agora eu gosto de alguma cognição, né? Alguma tarefa de memória, alguma coisa, né? E talvez brincar, o pessoal, a gente está tendo uma revolução interessante na neurociência que desenvolveram uma técnica que se chama optogenética, né? Porque hoje em dia, quando eu ponho, se eu quiser estimular o cérebro, eu desço o eletrodo, eu ponho um choque lá, eu vou estimular tudo que é neurônio de terra ali ao redor, né? Só que tem uns bichos, umas algas, por exemplo, uma série de animais, unicelulares, que se você jogar uma luz, o bicho sente, ele é sensível à luz. Na membrana desse bicho tem uma proteína lá que é sensível à luz, né? Então o que se faz é aí tem uma série de técnicas de genética, pega o gene que codifica essa proteína e faz neurônios expressarem. É que o blá 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 aqui tem diferentes tipos de neurônios não são todos iguais, né? Então você consegue uma certa seletividade, só neurônios do tipo piramidal que vão expressar essa proteína sensível à luz. Aí você depois joga a luz lá dentro do cérebro, a luz vai para todo mundo, mas toca esse tipo de neurônio que tem a proteína que vai, enfim, abrir os canais e disparar. Então o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer é brincar de eletrofisiologia com perturbar tipos de neurônios e ver comportamento. Mas aí sim, pela primeira vez a gente consegue seletivamente estimular grupos de neurônios, né? Coisa que com essas estimulações elétricas você não consegue. Então é um boom aí que está tendo na neurociência, né? Você conseguir secar os circuitos, né? Então agora deixa eu apagar esse cara. Mas seria fazer a optogenética com comportamento, com eletrofisiologia e tentar descobrir por que essas coisas servem. Fez algum registro de atividade de células gliais? Eu não. Na verdade, a glia, no passado, enfim, a gente tem neurônios excitatórios e inibitórios, que já muita bola, agora os inibitórios estão na moda, né, que já as ondas cerebrais, acredito. E a glia está crescendo cada vez mais, né? Mas em termos de. Ela tem também um potencial de membrana ali. E se não me engano, acho que ela tem umas mudanças de cálcio, né? Umas mudanças de cálcio que geram umas despolarizações bem lentas, né? Mas eu nunca trabalhei com isso não, mas eu desconfio que seja, porque muito do cérebro é glia, né? Então eu desconfio que tem alguma coisa aí que o pessoal vai começar a olhar mais, né? Agora a parte que você falou sobre aprendizado. Aprende, satura, é preciso fazer teste para fazer desaprender? Misturar a amostragem? Daria. Mas tem coisa disso, fazer esquecer? Dependendo do trabalho, sim, né? Uma coisa, assim, esses dados, os animais eu ganhei o dataset, né? Eu não colhi o dataset. Né? Então, no meu caso, esse é o dado que eu tenho, é o que eu tenho. Mas tem uma série de coisas. É que o problema é que, às vezes, muitos resultados você vai descobrir depois, né? Descobrir isso, como é que a gente não faz isso? Então, vamos voltar lá para... É que a fase experimental não é... Eu respeito muitos experimentalistas, né? Os meus alunos colhem dados, eu não colho dados, mas dá um trabalhinho, né? Mas eu concordo, né? Tentar fazer aprendizado reverso, tentar fazer ele mudar de estratégia, né? Você ensinar uma série de coisas que dá para brincar, né?
E, enfim, tem paradigmas que o pessoal faz isso, né? Mas no meu caso eu não tinha esse dataset. Né? O pessoal está muito agora botando pressão para o pessoal disponibilizar os datasets online, né? A chamada neuroinformática, a analogia com bioinformática, pode pegar sequências de nucleotídeos online, né? Só que a coisa é complicada, né? Tem muito de ego envolvido, né? O pessoal quer, o dataset eu polia para publicar, mas aos pouquinhos o pessoal está começando a disponibilizar. Tem um ou outro site que disponibiliza dataset. Um dataset que era aberto da Universidade de Freiburg, na Alemanha, e fechado. Ah, é? Eu conheço 2 lugares que dá para baixar o dataset, ainda assim 2 bichos. A gente tem uma regra que precisa de mínimo, porque 1 é uma observação, 2 pode ser, 3 é uma regra. Se eu achou em 3 bichos iguais, então tem que existir isso. Mas às vezes ele libera um animal, aí mesmo que eu ache a coisa mais maravilhosa do mundo, eu não vou publicar um bicho, porque a comunidade não aceita, não, só um bicho. Aí mostra que isso é consistente. Mas está começando esse tipo de coisa, né? Aí fica todo mundo reinventando a roda. É porque custa muito dinheiro, custa muito tempo, e a pessoa, pô, vou dar de graça, assim, né? Mas fica todo mundo reinventando a roda, todo mundo fazendo experimentação animal. O desperdício de dinheiro. Se você jogando isso na rede, se você jogando isso num banco de dados muito grande... Aí é trabalhada de business, fica baixando dados ali. Não, mas está sendo discutido nas revistas, né? Acho que até vai convergir para aí, mas no momento o pessoal ainda segura o dataset bastante. Infelizmente. Okay. Pessoal, vamos agradecer novamente. Obrigado. Vai ser bem diferente. Mas eu gostaria de ouvir os discos para nós. As humanas, em geral, o esse humano é mais alguns nem detectam o estado, eles só põem mas tem um em Israel, um Califórnia, que eles é melhor fazer o processo. Aí entrou a bola na sala, a bola foi em 67. Tem um site, mas que ele não olhou ainda, ele vai olhar. Esse que é uma boa indicação, fica olhando para monitorar o. Dá para ver? O site tem. O acesso. O fone já desligou. Ele pediu comercial? Ele pediu comercial. Oi. A sugestão que eu até disser é monitorar a flutuação da audiência para fazer uma correlação com temas, com.